Abram comigo lá em Juízes capítulo 6, no livro de Juízes, capítulo 6. Quem está feliz com Cristo aqui? Levanta a mão para eu ver. Glória a Deus. Eu falei isso no primeiro culto. Estar feliz com Cristo não necessariamente tem a ver com estar passando uma fase boa. Que muitas vezes a gente confunde as coisas. A gente fala, eu estou feliz com Deus quando eu estou bem, quando as coisas estão bem. Mas a verdade é que a nossa vida ela é feita de altos e baixos, não é verdade? Então, quando nós perguntamos, você está feliz com Cristo? Você tem que estar feliz com Cristo em todas as fases da sua vida. Eu gosto muito de uma expressão chamada sacrifício de louvor. E de vez em quando eu falo isso aqui, mas eu tenho que resgatar sempre. E o que é o sacrifício de louvor? É você conseguir levantar as suas mãos, você como servo de Deus, e falar, Senhor, eu te agradeço, mas estando no pó, estando na dificuldade, estando no deserto, é você conseguir levantar as mãos e falar, Senhor, eu te agradeço. Isso é sacrifício de louvor, isso agrada a Deus. Porque pensa comigo, agradecer a Deus, estar grato com Deus quando você está bem, quando as coisas estão boas, quando está tudo ótimo, até o ímpio sabe fazer isso, é ou não é verdade? Até o ateu pode agradecer a Deus se ele ganhar na Mega Sena, não é verdade? Fala, Senhor, obrigado, graças a Deus. Nem sabe o que está falando. Mas por quê? Porque isso não tem nada de diferente. Você ser grato quando tudo está bem, isso não te diferencia. O que te faz diferente? É você agradecer, mesmo quando as coisas não estão boas. Por quê? Porque você demonstra fé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus Cristo, ele tem, eu falei isso alguns sábados, alguns domingos atrás. Jesus Cristo ele tinha dupla natureza, vamos colocar assim. Ele tinha a natureza humana dele e tinha a natureza divina. E a natureza humana dele foi aquela que enfrentou o pecado, foi aquela que enfrentou a tentação, foi aquela que enfrentou a cruz. E no Getsêmani, quando bateu aquele desespero, quando suou sangue, quando ele queria sair correndo, aquilo era a natureza humana dele falando. A vontade dele era de sair correndo. E ele mesmo com essa vontade da nossa carne de sair correndo, ele falou, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, ele ofereceu um sacrifício de louvor naquele momento. Ele deu glória a Deus, ele adorou a Deus naquele momento. Então, o desafio do cristão é sempre esse, é sair de cena, é tentar fazer com que a sua carne seja subjugada pelo seu espírito. Quem está entendendo? Sempre vai ser essa luta. Então, quando eu falo, você está feliz com Cristo, isso quer dizer, tanto quando você está na bonança, quanto não. No deserto ou na bonança. Nós precisamos estar felizes com Jesus Cristo, porque nós sabemos que a vitória virá. Diga amém. E é sobre fase que eu quero falar hoje. Eu creio, e Deus tem falado comigo, que o cristão, que o filho de Deus, ele passa por fases na sua caminhada. Nós temos a fase do esconderijo, aquela fase que a gente quer ficar dentro da caverna, aquela fase que você, às vezes, deixa a timidez te tomar, deixa o pecado te aprisionar, sabe? É a fase que você quer ficar escondido. Nós temos a fase do desafio, que é quando Deus te desafia, quando você ouve uma palavra de Deus e você tem aquela vontade, aquele desejo, algo mexe no seu coração de você fazer algo diferente. Nós temos a fase da ação, que é quando você pega a sua lança, pega a sua espada e vai batalhar, e age. E nós temos a fase da vitória, diga graças a Deus. A fase da vitória, ela sempre vem. A fase da vitória, ela sempre vem. Sempre, sem sombra de dúvida, sempre vem. E muitas vezes essas fases são cíclicas. Às vezes você, na sua vida sentimental, você já saiu do esconderijo, já estou tranquilo, já estou agindo, mas às vezes na vida sentimental, na vida financeira, você ainda está lá na fase da caverna, sabe? Quando nada acontece. Então, nossa vida, em várias áreas, elas têm essas fases. E qual é o meu objetivo nessa noite? É fazer primeiro que você identifique, fala comigo, identificar. E que você trabalhe, fale comigo, trabalhar nessas áreas.
Então nós precisamos identificar. Por que identificar? Como é que eu vou conseguir trabalhar se eu não identificar primeiro? Como eu vou sair da fase do esconderijo? Como eu vou sair da caverna se eu não identificar que eu estou nessa fase? Como eu vou agir, tomar decisões se eu não souber qual a fase que eu estou? Se eu estou na fase da ação, se eu já fui desafiado? Como eu vou poder gozar, ter alegria se eu não souber que a vitória já está comigo? Quem está entendendo, diga amém. E como que eu vou fazer isso? Nós vamos pegar a partir da vida de Gideão. Nós vamos pegar esse texto de Juízes 6 que eu falei para vocês, nós vamos ler alguns versículos salteados, nós vamos estabelecer e vamos identificar na vida de Gideão todas essas fases, até a fase da vitória. E com isso, tentar aplicar as nossas vidas. Com isso, tentar identificar nas nossas vidas, como eu falei, e trabalhar. Juízes 6, capítulo 2, antes de lermos, deixa eu dar o contexto para vocês. O povo de Deus, assim como nós, passou por fases. E aqui era a fase dos juízes. Os juízes, quem foram os juízes? Os juízes eram líderes, levantados por Deus, pessoas fortes, pessoas que tinham o que era preciso para governar. Eles governavam o povo de Deus. Mas não tinham reis ainda aqui. Eles tinham saído, Josué tinha morrido, e foram levantando outros líderes. E esses líderes governavam. E eles eram chamados de juízes. Foi nesse contexto que surgiu Samuel, Sansão e o próprio Gideão, Débora e por aí vai. Depois dessa fase, Samuel, o profeta Samuel, ele foi o último juiz. E o povo de Deus começou a ter inveja das outras nações e falarem assim, eu quero um rei para nós. Todas as nações têm reis, só Israel não tem rei. E foi a partir de Samuel, ou melhor, a partir de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que o povo de Deus começou a ter um rei estabelecido. Aí veio Saul, depois veio Davi e por aí vai. Então, vocês entenderam qual a fase que nós estamos aqui. Então vamos ler. Juízes capítulo 6, versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Até aqui eu queria ler com vocês. O povo estava opresso, o povo de Deus estava opresso pelos midianitas. E eles eram tantos, eles eram tão maus, que o povo ficava escondido. Eles moravam em cavernas. E a primeira fase, como eu falei para vocês, é a fase da caverna. Todos nós, em algum momento, em alguma fase, nós passamos por algo nesse sentido. É aquela hora que vem a timidez, é aquela hora que vem a tristeza, é aquela hora que muitas vezes vem aquele sentimento de menos-valia, de acharmos que não somos capazes, de acharmos que aquilo não é para nós, que eu não tenho o que é preciso para crescer, para abrir minha empresa, para ter um casamento abençoado. Essa é a fase da caverna, é a fase onde nós estamos escondidos. É a fase onde nós não queremos florescer. É a fase que nós nos mantemos escondidos. E a notícia que eu quero te dar aqui, eu quero que isso fique bem claro. Essa fase não é para você. Deus não te quer escondido. Diga amém se você crê nisso. Deus não te quer escondido. Na tradição judaica, as covas, as cavernas, eram feitas para os mortos, não para os vivos. O povo de Deus, eles estavam onde os mortos deveriam estar. Aquilo não era para eles. Deus não queria que eles estivessem ali. Deus queria que eles estivessem fora da caverna, fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer, que é conquistando. E muitas vezes o inimigo vem sobre as nossas vidas, traz opressão, traz depressão, para fazer com que a gente se esconda, que a gente fique dentro das cavernas. A caverna não é o seu lugar, diga amém. A caverna não é o seu lugar, dentro da caverna não é o seu lugar. É nessa fase que nós nos escondemos. É nessa fase que a gente tenta não escutar aquilo que Deus tem falado para nós. Eu passei por essa fase na minha vida, eu já falei para vocês, em relação à timidez. Eu lembro quando eu fui namorar a Anne, gente, para mim foi uma luta tão grande. Eu consegui falar para ela que eu gostava dela. E parece um negócio assim meio esquisito, né? Porque hoje, enfim, seria tranquilo para mim, mas naquela época, eu não sei se foi minha criação, não sei o que foi, eu era tímido, sabe, era muito difícil para mim. E eu lembro que na época que eu estava lá no aluguel com ela, antigamente era pelo e-mail que a gente tinha aluguel, não tinha WhatsApp, essas coisas, né? E aí eu conversando com ela, e assim, eu tinha a impressão que ela gostava de mim, mas sabe aquela falta de confiança? Sabe aquele negócio que você não... Aí eu comecei a pedir umas dicas para ela, para dar, né, para saber se eu não... Gente, presta atenção no contexto. Você vai pedir para namorar a filha do pastor. Se ela diz não, se ela te dá um fora, você pode sair da igreja, velho.
tu tá queimado. Então tinha que ser um tiro certo. Essa era a minha preocupação. Vamos queimar com o pastor, né? Já era do louvor aqui, olha lá, tá cantando lá, tomou fora da filha do pastor, os irmãos falando. Né? E aí tinha que ter o tiro certo. E eu falava, aí eu pedia dica para ela, falei, e aí, Anne, tal, tá gostando de alguém? E como é que é? Ele é mais pro lado do moreninho ou mais branquinho? É alto, ele é alto. Pedi as dicas para ela, até que ela deu as dicas lá, eu falei, cara, sou eu mesmo, não tem jeito não. Aí tive coragem de falar com ela, mas foi um desespero, foi muito difícil. E a timidez, por muito tempo, me deixou dentro dessa caverna. Por exemplo, o fato de eu estar falando com vocês aqui, isso aqui, cara, não era para mim. E eu entendi assim, né? Essa era a minha caverna. Eu nunca me imaginei falando, eu nunca me imaginei, minha vontade era de ficar nos bastidores, fazendo a coisa acontecer lá atrás. Mas Deus me tirou, Ele me falou, Alex, lugar dentro de caverna não tem vitória. A fase da vitória, ela necessariamente é fora da caverna. Então você precisa fazer o que é preciso. E Deus falou comigo, é nessa fase que Satanás te cega das suas habilidades, daquilo que você é capaz. É nessa fase que vem a depressão, muitas vezes, o inimigo traz síndrome do pânico, faz com que as pessoas não queiram conviver com as outras pessoas. Aqui é onde vem o engano, as mentiras de Satanás. Mas deixa eu te contar uma história. Toda vez, a estratégia do inimigo é fazer com que você saia da luz. Toda vez é isso, é exatamente isso, é fazer com que você esconda. Tudo aquilo que é oculto não vem de Deus. Tudo aquilo que é opresso não vem de Deus. Por exemplo, Adão e Eva. A Bíblia diz, você pode voltar lá se você quiser depois, eu não trouxe o texto aqui, mas quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que eles se esconderam da presença de Deus. A tendência nossa quando erramos, quando falhamos, é esconder. Quando pecamos, é esconder o pecado. Porque o inimigo sabe, se você tira da caverna, se você traz a luz, ali a cura. Ali o Senhor vem e ali o Senhor trabalha. Então, o que na sua vida está escondido? O que na sua vida você precisa tirar da caverna? O que você precisa fazer que seja ser mais ousado, que seja conversar mais? Eu não sei. Se essa é a sua fase, eu posso te afirmar, Deus não te quer aí. Deus falou muito claro no meu coração sobre depressão. Nós vamos orar ao final com pessoas com depressão. Nós entendemos que esse não é o lugar para você. Deus enviou seu Filho para que tivéssemos vida, e vida abundante. Então esse não é o seu lugar. Eu entendo que muitas vezes há um luto, há muitas vezes uma decepção, mas esse luto, ele tem as suas fases também, e ela precisa acabar. A decepção, a traição, ela tem suas fases. A gente entende que existe um período de luto, mas o luto precisa acabar. Porque se ele durar por muito tempo, aí você está dentro de uma situação de caverna. E o que Deus quer, como eu falei, é te tirar dessa caverna para que você vença. Diga amém. Então aqui é a fase que nós nos escondemos. Aqui é a fase onde nada acontece. Dentro de caverna não acontece nada. Semana passada eu preguei sobre a vida de Davi. E Davi, olha que interessante, Davi ele foi ungido rei, ele foi ungido jovem, e foi lá, teve toda aquela pompa da unção do profeta, enfim, ele sabia que ele seria rei. Mas o trem não aconteceu. No dia seguinte, tudo normal. Voltou lá para as ovelhas, voltou a fazer o que ele tinha para fazer, e no primeiro momento nada acontecia. E muitas vezes nas nossas vidas é isso, você vem para a igreja, você recebe uma palavra profética, você recebe uma palavra de Deus, e na segunda-feira é tudo normal. É tudo normal, mas deixa eu falar bem claro para você, a vitória virá. A oportunidade surgirá, assim como aconteceu para Davi. E aí Davi, vocês conhecem o texto, o pai dele fala bem assim, vai lá levar comida para os seus irmãos. Eles estão batalhando, na época contra os filisteus. O povo de Deus sempre está batalhando. E aí naquele tempo lá, ele foi só levar comida. E aí ele ouviu falar assim, é o seguinte, quem vencer o gigante Golias vai ter 3 prêmios. A mão da filha de Saul, o rei, vai casar com a filha de Saul, olha só. A Bíblia fala que Davi era uma pessoa tranquila, na dele, não ia precisar nem passar pelo que eu passei, ia ganhar só de graça a filha do rei. Isenção de impostos, não só dele, mas da casa
da casa dele como um todo, dos pais dele, tudo. E o terceiro, riqueza. Riqueza, a filha do rei, isenção de impostos. E aí, muitas vezes, a gente tenta espiritualizar essa coisa. Não, que eu sei que tem um princípio espiritual por trás disso. E Davi chegando lá, a Bíblia fala que por 3 vezes ele perguntou, é o quê? Como é que é o prêmio? Ele falou, oxe, eu vou vencer esse Golias, eu estou aí. E falou para Saul. E foi isso que aconteceu. Mas, no momento, durante o momento, ele foi ungido, e no dia seguinte ele estava fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. Mas a oportunidade surgiu. Ele venceu o Golias, e ele se tornou o rei. O deserto tem que acabar, amém? Uma hora você vai ter que sair dessa caverna em nome de Jesus Cristo. Segunda fase é a fase do desafio. Talvez a fase do desafio é essa que você está vivendo agora. Eu aqui falando para você, bora sair dessa caverna. É Deus falando para você, aí não é o seu lugar. Vamos ler lá o versículo 12, Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Até aqui eu queria ler com vocês. Veja, Deus fala para Gideão, Gideão, o teu lugar não é dentro da caverna. Eu te chamei para algo grande. E a Bíblia fala e continua, não vou explorar isso, porque eu já preguei sobre isso. Gideão fala, mas eu vou livrar, eu sou o menor da minha casa. Olha só, querendo voltar para a caverna. Eu sou o menor da minha casa, eu sou o menos capacitado. Aí Deus fala, vai nessa tua força, sai dessa caverna, eu vou te livrar. Eu vou livrar Israel através da sua vida. Deus traz aquele ânimo para a vida dele. Talvez hoje o que Deus quer fazer para você é exatamente isso. Te dar um ânimo, falar, cara, eu tenho algo maravilhoso para você. Sabe? Eu tenho algo tremendo para fazer através da sua vida. É a hora que Deus te chama, é a hora que Deus te mostra as suas habilidades, aquilo que você é capaz de fazer. Sabe? É a hora que Deus fala, crescimento é fora da caverna. Eu fui desafiado há um tempo, e tem a ver também com essa questão da timidez. Se eu tinha timidez para pedir uma menina em namoro, imagina para falar em público, para ser pastor. Ser pastor implica necessariamente você pregar, você pegar um microfone e falar. Isso para mim era muito difícil, isso não era para mim, eu achava que não era para mim. E nessas horas, quando Deus te desafia, o inimigo vem trazendo para você mentiras, dúvidas, do tipo, você não é capaz, do tipo, você não tem o que é preciso. Mas graças ao bom Deus, Ele é maravilhoso e Ele mostra as suas habilidades. Ele fala para você, você é capaz, você pode sim. Eu já contei isso há algum tempo atrás, a família da Anne vem de um legado sacerdotal lindo. Algo que é tremendo, algo que realmente, eu olho assim, eu falei, eu queria isso para a minha vida. Isso atinge a família dela como um todo. Eu estou vendo que tem primas dela aqui, isso está sobre a sua vida, Aline. Está o William ali também. E esse legado espiritual, sabe? E qual é esse legado? Os bisavós deles largaram mão vieram lá da Inglaterra. Largaram um país desenvolvido, já naquela época, para vir para o Brasil. Eu estou falando de 1900 e pouco, no início do século 1912. Vieram para cá, para o interior de Goiás, para pregar o Evangelho, para abrir igrejas. E esse legado foi passando. Pastor Ibe, bisneto, na verdade, né? Neto deles, se tornou pastor. E a Anne se tornou pastora. A Anne está com a Bíblia da bisavó dela. E quando ela foi desafiada para o ministério de jovens, Deus falou com ela num texto. Está lá em Isaías 58, não é isso? E aí ela foi ver, depois disso, ela ganhou a Bíblia da bisavó dela. E lá estava qual texto? O texto que Deus tinha falado com a bisavó dela, desde Isaías 58. O mesmo texto. Deus falou com a bisavó dela, há 100 anos atrás, falou, isso é um legado espiritual. E eu olhar para a minha vida, eu falei, cara, isso não é para mim não. Que legado eu tenho? Que legado nenhum. Eu até empolguei, eu vou lá conversar com a minha mãe, vamos ver o que dá lá. Já contei isso aqui também. Ei mãe, é o seguinte, Anne tem um pastor aí, 5 gerações de pastor, e a gente? Minha mãe falou assim, filho, tinha uma bisavó macumbeira.
E aí, nessas horas, parece um negócio meio... Mas o inimigo vem e fala, cara, quem é você? Tipo assim, né? Deus me desafiando, falando, Alex, sai dessa caverna, vem aqui para fora, eu tenho algo maravilhoso para você, a vitória está aqui do lado de fora, o inimigo querendo me deixar dentro da caverna, fica aí, porque você não tem legado nenhum. E aí Deus falou comigo, e aí Deus falou muito claro comigo, é maravilhoso, eu queria, falo para ela, eu queria que isso estivesse na minha vida, mas, e aí Deus falou, Alex, eu estou te dando uma oportunidade, tão linda quanto a da Anne. A sua oportunidade é de começar um legado. Talvez a sua vida se pareça mais com a minha, não é verdade? Enfim, eu sei que tem exceções. E o que Deus fala para você é, sai dessa caverna, eu quero começar algo novo e grande a partir de você. E aí eu me senti tão quanto eles. Falei, cara, é até melhor até. A Anne só está pegando aí o que o povo trouxe para ela, né? Mas a verdade é que Deus tem algo novo para você, amém? Não deixe que o seu passado molda quem você é. Deus quer fazer você. Ele quer junto contigo te tirar, Ele te desafia, sai dessa caverna. Eu tenho algo grande para você, eu tenho algo maravilhoso para a sua vida. Volte a sonhar, Ele te desafia. Quantas pessoas, por conta da dificuldade, por conta das desilusões, pararam de sonhar. Eu desisti de sonhar, pastor. Por quê? Porque nada dá certo. Eu estou que nem Davi, foi ungido, recebeu uma palavra, mas no outro dia está tendo que lidar de novo com ovelha. Se Davi tivesse parado de sonhar, ele não teria chegado ao reinado. Amém? Volte a sonhar. Terceira fase é a fase da ação. Essa aqui é a hora de você pegar a sua funda, como Davi fez, pegar a sua espada, agir. Gideão, ele estava dentro da caverna, Deus apareceu para ele, desafiou ele, falou, vai nessa tua força. Mas se ele não tivesse juntado um exército, se ele não tivesse pego as armas, os arcos, as lanças, nada teria acontecido. Então, é a fase que você precisa agir. Necessariamente você precisa agir. É tomar aquela força e fazer. Eu falei de Davi. Davi, ele teve um momento que ele teve que pegar a funda. Necessariamente passou por ele. Muitas vezes a gente espera que Deus faça tudo por nós, que as coisas simplesmente aconteçam. Não é assim que funciona. Não é assim. Em algum momento você vai ter que pegar a enxada, meu irmão. Pegar a espada e correr atrás. Mas para isso é muito importante aqui, um ponto central. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter uma noção clara do seu destino, do seu propósito. Porque se você não tem propósito, se você não sabe para onde você está indo, não tem como você agir. É mais ou menos assim. Eu quero ser médico. Um exemplo. Se eu quero ser médico, eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso estudar muito. Eu preciso passar na faculdade de medicina. Eu preciso me especializar. E a partir daí eu posso ser médico. Mas se eu não sei o que eu quero ser da vida, como que eu vou agir? Eu te pergunto, o que você quer ser? Você quer ser um bom pai? Você quer ser um bom empresário? Você quer ser o melhor empresário da sua área? Você quer ser um bom avô, influenciar os seus netos? Você quer ser um bom marido, uma boa esposa? Você precisa agir nessa direção. E você precisa ter claro o que Deus quer que você faça. E Deus falou para Gideão, eu quero te usar para livrar Israel. Deus te fala, o que você tem, quais são os seus objetivos? Eu falei semana passada sobre ganância. Ganância, por muito tempo, essa palavra, nós pegamos mais o sentido ruim dela. Ah, aquela pessoa é gananciosa, aquela pessoa ela passa por cima de todo mundo, ela faz o que for preciso. E quando você vai no dicionário, você vê o significado da palavra ganância, você vai ver lá, desejo intenso de alcançar o objetivo. Davi, quando ele foi atacar, quando ele quis atacar o gigante Golias, o que o levou a enfrentar Golias? O que vocês acham que foi? Eu poderia falar, foi a ganância, no sentido limpo da palavra, ok? Esse desejo intenso de alcançar um objetivo. Pensa comigo, ele tinha sido ungido. E mais uma vez eu falo, Samuel não ungia qualquer um, ele sabia por que ele tinha sido ungido. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala, foi ungido, para quê? Não, foi só ungido. Não. Ele sabia o que aquela unção significava.
e nada acontecia. E aí ele foi lá deixar comida, voltando à história que eu contei para vocês, e ele ouviu falar que o rei daria aquelas coisas todas para quem vencesse Golias. Na hora ele falou, essa é a minha oportunidade, eu sei o que eu quero ser rei. E eu tenho que fazer isso para ser rei. Foi isso que fez Davi entrar na guerra. Foi isso que fez Davi pegar as 5 pedrinhas dele lá, a funda dele, e tentar enfrentar um cara 2 vezes maior que ele. Foi a vontade de ser rei. Foi a vontade de estar à mesa e dominar tudo. Não no sentido ruim da coisa. Ele tinha um sonho, ele tinha uma unção, ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Ele precisava fazer algo a respeito. Eu te pergunto, talvez você já tenha sido ungido, já ouviu uma palavra, já foi desafiado por Deus, já até saiu da caverna. O que você precisa fazer? Quais são as suas ações? O que você precisa estudar? O que você precisa aprender para ser uma boa mãe? Quais as atitudes você precisa fazer para ser um bom marido? Talvez é coisa simples, pedir perdão, ser menos orgulhoso. Ação. Deus espera que você haja. Deus espera que você levante, saia da caverna, pegue a sua espada e vá batalhar. Gideão fez isso. E, olha só, e nessa fase, eu vou até ler com vocês um texto. Nessa fase, além de você agir, você vai precisar ter coragem. Porque é a fase, muitas vezes, mais demorada das nossas vidas. É quando a gente está batalhando, trabalhando, e as coisas não acontecem. Né? A gente ora e as coisas não acontecem. Você precisa de persistência e você precisa de coragem. Vamos ler o versículo 3. Juízes capítulo 7, versículo 3. Eu vou ler agora. O versículo 3, vamos lá. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente para as montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha que interessante isso aqui. Gideão saiu da caverna, foi desafiado, resolveu agir, ajuntou um exército, 30.000 homens. E aí, o que Deus fala? Tem muita gente aí, vamos reduzir. Fala para os tímidos e os medrosos voltarem para onde? Para as montanhas, para as cavernas. Volta lá para onde você está. Aqui, nessa fase, não é hora de voltar para trás. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de olhar para a sua caverna confortávelzinha, que você não estava exposto, que seus sentimentos estavam guardados. É hora de seguir em frente. E aí sim, vem a última fase, que é a fase da vitória. E o mais lindo disso é que em todas essas fases, existe uma promessa de Deus para você, que Deus te acompanhará em todas elas. Eu vou repetir, Deus te acompanhará em todas elas. Salmo 30 diz bem assim, 30 versículo 5, diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem quando? Vem pela manhã. Você já viu uma noite que não teve manhã? Já aconteceu isso? Nunca. Sabe o que isso quer dizer? Que amanhã sempre virá, e a alegria sempre virá. Sempre depois de um deserto, Deus prepara um banquete para você, meu irmão. Sempre. As lutas existem, a noite existe, mas a alegria vem pela manhã. E aqui, eu quero ler mais um texto. Você precisa aprender que nessa fase da vitória, quem te dá a vitória é Deus. Não são as suas forças, não é a sua vontade de agir, não é a sua vontade de batalhar, é Deus. Fazendo uma retrospectiva da palavra que eu dei semana passada no culto das 18, alguns aqui não estavam, porque sempre vem no culto das 20, falando sobre Davi. Eu falei que Davi, ele em determinado momento, ele teve que, como é que eu posso dizer aqui? Davi, ele teve que ousar. E todas as vezes que ele ousou, todas as vezes que ele enfrentou Golias ou se dirigiu a Golias, ele invocou o nome do Senhor. Todas as vezes. Se você pegar o texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 22, você vai ver que todas as vezes que Davi se referiu a Golias, ele invocou o nome do Senhor. Primeira vez foi quando ele chegou e ouviu a notícia. Aí ele falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Depois com Saul, quando ele estava lá e fala: Saul, pode ficar tranquilo que eu vou vencer esse Golias. Quem é ele para enfrentar o exército de Deus vivo? Mais uma vez. E a terceira vez foi na batalha. Na frente de Golias ele falou: quem é você? Hoje mesmo o Senhor me entregará a você. E
eu vou te ferir, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou jogar para os abutres. Ele falou de todas as vezes ele invocou o nome do Senhor. Ou seja, a vitória dele não era dele. Apesar dele ter habilidades, apesar dele ter agido, dele ter feito as coisas certinhas, a vitória não foi dele. A vitória foi de Deus. E isso você precisa aprender. Não importa o quanto capacitado você é, não importa se você vai agir da maneira certa, a sua vitória vem de Deus. E nesse texto aqui, fica claro isso. Vamos ler. O texto anterior, acho que eu falei Juízes 7, 22, ou 7, 3, tá? Esse aqui é Juízes 7, versículo 2, que eu pulei de propósito. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que ela fica mais clara. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O que Deus está falando aqui? Gente, 30 mil pessoas é muita gente. Vocês podem achar que vocês que venceram. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou reduzir, para que não haja dúvida que fui eu quem fiz. E aí ele reduziu para 10, e depois para quanto? Quem sabe aí o texto? 300. A Bíblia fala, se você continuar lendo o texto, que em determinado momento, Gideão foi lá no acampamento deles. A Bíblia fala que era tanto camelo como a areia do mar, só de camelo, o tamanho do exército deles. E com 300, Deus deu estratégia, e eles foram vencidos. E Deus deixou claro, eu vou diminuir, para que você saiba que não foi você, que não foi a sua força, que não foi a sua habilidade. Fui eu quem fiz. Todo milagre passa por um fator de impossibilidade. Se você quer algo grande, em algum momento algo vai parecer impossível. A parte possível, Deus espera que você faça. Mas o impossível é dele, ele vai fazer. E ele faz desse jeito, dessa forma, para que o nosso coração não seja orgulhoso. Na minha vida eu tenho visto isso o tempo todo. Eu fui fazer o vestibular, eu passei na segunda chamada. Eu passei no concurso que eu estou hoje, foi no último minuto lá me chamaram, já estava acabando o prazo do concurso. É sempre no segundo tempo, é sempre Deus me lembrando que eu sou burro? Não. É sempre Deus me lembrando, Alex, sou eu que faço, cara. Não adianta. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Você consegue perceber que se Deus quisesse, Ele não usava Gideão, Ele não usava o povo, Ele simplesmente destruía aquele povo, não é verdade? Se Ele quisesse, mas não. Ele quis que o homem participasse de alguma forma. Ele fez porque Ele queria tratar o povo dele, Ele fez com que o povo saísse da caverna. Ele desafiou o povo, Ele fez com que o povo pegassem as armas, e depois Ele deu a vitória, porque Ele é Deus. Mas ao mesmo tempo, Ele tratou os corações, Ele trouxe autoestima para Gideão, Ele falou, Ele lembrou para o povo dele, que eles continuam tendo um Deus poderoso. Então, aquilo que você fizer, aquilo que você conquistar, não se engane, não é por você, não é por você. E quando você vir algo impossível, dê graças a Ele, porque nesse momento você vai precisar dEle. E talvez Ele tenha colocado esse fator de impossibilidade, para que você tenha que se voltar para Ele e falar, Senhor Deus, vai na minha frente. Eu não consigo vencer esse gigante. Eu volto ao que eu comecei a falar no início da palavra. Aí é a hora de você oferecer o sacrifício de louvor. E falar, Senhor, o Senhor é o meu Deus, vá na minha frente, sabe? Mas mais uma vez eu falo, não é que Deus precise de nós, mas de alguma forma Ele escolheu que você participasse disso. Ele não precisa de você, mas Ele nos amou tanto, que Ele deixa que participemos do milagre dEle. Uma coisa é certa, a caverna não é o seu lugar. Hoje Deus te chama, sai, vem, toda tristeza, todo espírito de morte, eu quero tirar do meu povo. Todo espírito de escravidão, tudo aquilo que te prende, vício, pecado, isso não é para você. Vem aqui para fora. A vitória, a fase da vitória, necessariamente é fora da caverna. Hoje eu te desafio. Hoje eu falo contigo, você é valoroso, vai nessa tua força. Eu sou contigo. Pega a sua espada.
Talvez você vai ter que fazer coisas diferentes. No culto passado, eu falei sobre um livro que eu li, abrindo um parênteses aqui, o livro Milagre da Manhã. Quem já ouviu falar desse livro? Não é um livro cristão, mas eu recomendo você ler. Esse livro mudou muito a minha vida. Passei a acordar cedo e me dedicar a projetos pessoais, a coisas que não dava tempo de eu fazer. Eu acordava, me arrumava e ia para o trabalho. Sabe aquele negócio assim que não dá tempo? Eu queria ter tempo de parar, ler a Bíblia, fazer um exercício físico pela manhã. Estava muito corrida a minha vida. E aí um rapaz, um amigo meu chegou: Alex, estou diferente, cara. E eu percebi a diferença nele, porque eu jogo futebol com ele, ele sempre chegava atrasado. E aí ele começou a chegar cedo. Eu achei estranho. E aí no outro final de semana chegou cedo de novo. Aí eu fui conversar com ele: o que foi, cara? Insônia? O que está acontecendo? Ele falou: não, cara, eu li esse livro aqui e mudou a minha vida. Basicamente o livro te dá alguns passos para que a sua manhã seja produtiva. Foi a partir desse livro que eu comecei a escrever um livro. Eu estou escrevendo um livro. Olha só que bênção. Nunca pensei nisso na minha vida. Foi nesse projeto que eu comecei a fazer podcasts. Quem sabe o que é podcast aqui? São áudios. Você no seu celular aí, quem tem Spotify, quem tem qualquer aplicativo de podcast, você pode ver no seu celular, você tem, digita lá: meu nome é Alex Nascimento. Tem lá mais de 50 episódios, áudios que você pode ouvir indo para o seu trabalho. Falo sobre tudo lá, falo sobre depressão, falo sobre o milagre da manhã. Eu trago passagens bíblicas. Foi a partir dessa mudança. Mas eu agi, eu precisei acordar mais cedo, eu precisei fazer algo. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Se formos pensar, Davi, ele foi ungido por Samuel, o maior profeta da história, talvez de todos os tempos. Quem fosse ungido por Samuel, era certeza que o negócio ia acontecer. Ele poderia simplesmente esperar acontecer, mas não. De alguma forma ele foi desafiado, de alguma forma o Espírito de Deus moveu no coração dele, ao ponto dele resolver enfrentar um gigante. Hoje o Espírito Santo talvez está mexendo no seu coração. Às vezes você está pensando: Alex, já deu para mim, eu já estou aposentado, eu já estou velho. Você foi feito para influenciar pessoas, independentemente da época que você esteja. Que sejam os seus netos, que sejam numa ação social. Nós temos aí pessoas que precisam de gente sarada, de gente cheia do Espírito Santo de Deus para ser influenciada. Não ache que o seu tempo acabou. Não ache que o seu tempo acabou. Deus te chama hoje: sai dessa caverna, tira essa timidez. Eu quero te usar. Eu quero te usar. E não é para o pastor, porque muitas vezes a gente acha: não, isso é para fulano. Por muito tempo eu tive isso. Não, deixa que pregar é para o pastor e para a pastora, eles gostam disso, não é para mim. E Deus falou: sai dessa caverna. Eu quero te usar. Sai dessa caverna. E Ele te fala hoje: saia dessa caverna. Vem para fora. Vem para fora. Eu tenho algo novo para você. Eu quero te usar. Eu quero ser o seu guia. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Sempre haverá uma caverna, um desafio, uma luta e uma vitória. Uma caverna, um desafio, uma luta e uma vitória. Necessariamente. Qual fase você está? O que você precisa fazer? Lembra que eu falei no início? A gente precisa identificar e trabalhar. Esse é o momento de você fazer isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, Deus de paz, Deus de amor. O Senhor nos ama tanto, Pai, que em todo tempo está mostrando para nós quais são as nossas habilidades, aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então eu quero colocar cada pessoa aqui diante do Senhor, Pai. Eu quero orar especificamente, Senhor Deus, por pessoas que estão em período de depressão, síndrome do pânico. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Aí não é o lugar dessas pessoas. Aí não é o lugar dessas pessoas. Então, como igreja, nós levantamos um clamor. Traz, Senhor Deus, tranquilidade para as mentes. Traz paz àqueles que precisam de paz, Senhor Deus. Traz a confiança necessária que em todas essas fases o Senhor estará com elas. Que todos nós possamos saber e entender que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor não nos abandona. O Senhor ouve a nossa oração. Nenhuma das nossas orações cai por terra, porque o Senhor é um Deus zeloso. A Tua palavra diz que o Senhor conta as nossas lágrimas e recolhe num odre. De tanto que o Senhor nos ama, o Senhor tem contado as nossas lágrimas.
Então é nesse Deus que nós confiamos, um Deus que nos amou tanto, que deu seu único filho para morrer por nós, para levar as nossas dores, para tirar o fardo dos nossos ombros. O Senhor nos amou tanto que deu seu filho para morrer por nós, para que tivéssemos vida abundante. E nós estamos aqui para te agradecer. Queremos ser usados por ti. Que o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus bom em todo o tempo. O Senhor é um Deus bom em todo o tempo. Coloca a mão no seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem Repita eu isso, sou. vai. Tu és um bom. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Oh, Espírito Santo de Deus, coloca a tua igreja diante do Senhor. Tu faz, Senhor, és aqueles que perfeito em tudo de alguma que forma faz, foram és tocados para perfeito viver uma vida diante de Deus, sabe? faz. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero dar oportunidade para você, aí no seu lugar mesmo, você que quer aceitar Jesus, fala, eu quero viver para Jesus, eu quero isso para minha vida, sabe? Eu tenho vivido uma vida talvez longe dos caminhos do Senhor, eu quero retornar. Esse é o momento para você. Aí onde você está, se você quer isso, eu quero que você levante sua mão assim. Onde você está aí, mesmo? Só levante sua mão. Amém. Temos uma pessoa ali, outra. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que há festa no céu nesse momento. Amém. Quero orar por essas pessoas. Senhor Deus, coloca essas pessoas que estão te aceitando nessa noite como seu Senhor e Salvador. Estão voltando para os seus braços, Pai. E sabemos, Senhor Deus, que não há melhor lugar para estar senão no centro da tua vontade, servindo a Cristo, servindo a Deus, Pai. Eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra, pela vida dessas pessoas que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí onde você está. Glória a Deus. Continue crendo, amém? Identifique a sua fase, trabalhe nela. Uma coisa é certa, a vitória vem. Todas as áreas, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, todas as áreas. Pode pensar, qualquer área, a vitória virá. Amém? Pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus.